Quando quiser. Ah, Quem Roberta. vai perguntar? Vou pensar em alguma coisa também pra ela. Você acha melhor que eu Adoro, fale? Roberta. Pode ir? Pode começar? Você tá começando? Já tá gravando, já. Tem Pode. perguntas, gente? Tem. Ah, vocês vão falar. Pode ir. Vamos lá, é de chofre. Qual que você vai contar? Acho que esse do estilo mesmo. Esse que eu falei pra você agora é sobre a Eliane Brum. Qual você acha que é o estilo da escrita dela e o viés social que ela dá para os livros que ela escreve? Não é tão fácil responder a uma pergunta de estilo de escrita da autora jornalista, né? Mas especificamente, falando desse livro, A Vida que Ninguém Vê, ela recupera textos que lidam com o campo literário, né? A gente consegue lá, se for analisar uma dessas crônicas que ela traz, tem muita literariedade. Por quê? Porque tem um trabalho muito detido com a palavra. Ela mobiliza vários recursos o tempo todo. E parece que o tempo todo ela também quer efetuar um salto qualitativo. Ela não quer apenas lidar com os fatos de uma maneira referencial e informativa. Pelo contrário, parece que vai, por intermédio da escrita, acionando no leitor algo mais afetivo ou uma identificação, o que não acontece geralmente com a escrita mais distanciada, né? Que você fala, é informativa, é isso, são os fatos, aconteceu isso, isso e isso, tem um distanciamento crítico no leitor. Agora, como ela faz isso, aí dá pano para manga, né? Tem vários recursos ali. E pensando, aí já vou trazer uma outra autora, tem pessoas que lidam o tempo todo com isso. Tem uma autora maravilhosa chamada Conceição Evaristo, é uma autora negra, das pouquíssimas que a gente tem reconhecidas, legitimadas no campo literário, que fala, ela mesma assume que o processo de escrita dela, ela nomeia isso, lida com memória e fato. No caso dela é autobiográfico, né? Porque ela não é uma jornalista, ela lida com as narrativas e vivências dela. E ela chama isso de escrevivências. Processo de escrita de escrevivências. A Eliane Brum tem até um texto que ela fala sobre ela, não sei se é O Olho da Rua ou se é A Vida que Ninguém Vê. Tem um texto que ela vai falar de um momento em que ela se coloca como alguém que vai fazer meditação, né? Talvez tenha um cunho autobiográfico, mas o tempo todo ela mescla esses campos, de uma maneira que a gente consegue perceber, num olhar mais atento, que o fato ganha um tratamento literário muito forte. E isso desencadeia efeitos específicos o tempo todo. Então vai para um campo de identificação, de memória afetiva, acho que é um pouco isso. Viés social você perguntou. Na medida em que ela traz narrativas de anônimos, eu acho que já tem um viés forte, socialmente falando, né? Quem é que está disposto a falar na grande mídia, ou em veículos todos, a respeito da vida comum? Daquilo que não é um fato, uma manchete, algo bombástico, né? Quem é que está disposto a olhar para o outro de uma maneira tão atenta como ela faz, e com um olhar muito arguto de quem quer capturar da vida comum algo às vezes grandioso, ou algo às vezes que comove, ou uma força que você não encontra em outros lugares? É incrível como ela consegue fazer isso. Eu acho que isso tem um peso social, se a gente pensar em comunicação, em dar visibilidade a quê, né? A que narrativas, que trajetórias que a gente quer dar visibilidade na mídia, né? Nas redes, enfim. Eu acho que isso tem um peso grande. Para você, quais são os limites entre o noticioso e o entretenimento? Porque no livro é uma diversão ler, mas ao mesmo tempo ela informa coisas sobre a vida que ninguém vê, que ninguém sabe. Então ela revela. Tá. Eu já falei que eu não acredito muito em neutralidades. Eu acredito na busca de. Quando ela traz essas narrativas, né, e tratadas já quase ficcionalizadas, tem todos os elementos da ficção funcionando, né? Tem clímax, tem personagens, tem enredo, tem unidades, princípio, meio e fim. Ela lida com tudo isso.
Então são todos elementos próprios da narrativa fictícia. Está lá, aristotélica, está lá atrás. Encadeamento causal, maravilha. Verossimilhança, ela mobiliza tudo isso. Não é só ela. Tem um autor maravilhoso também, chamado Rancière. Tem um texto em que ele fala, chama-se O Fio Perdido. Ele vai falar que todas as narrativas das ciências humanas, do campo da comunicação, todas as narrativas se estruturam a partir desses elementos. Só que ela faz de uma maneira assumida. Passou por ela, passou pelo crivo dela, é o olhar dela diante dessas histórias das pessoas comuns. Quando é assumido, quando você sabe que tem alguém assinando, que alguém selecionou, alguém cortou, alguém editou, alguém coletou essas histórias e escolheu que parte delas dá ênfase, eu acho que já vai escapando desse logro suposto. Será que não é um engano? Será que essa ficção, será que ela não ficcionalizou demais o fato? Eu acho que quando é assumido, o leitor já está, de alguma maneira, em alerta. Ele já não é mais alguém ingênuo que pode ser enganado. Pelo contrário, ele já está ali diante de uma leitura atenta, ele já vai estar atento com relação, ele sabe que tem alguém assinando. Diferentemente do que acontece com notícias. As notícias, como não tem ninguém assinando, você fala, é quase uma verdade absoluta. Olha, isso aqui foi anunciado dessa maneira, mas a gente esquece que teve edição, teve tratamento também, teve ficcionalização também em alguma medida. Não sei se respondi nada, gente. Horror. A próxima é: qual que você acha que é a responsabilidade social do jornalista? Gente, essas perguntas estão fazendo. É aquilo lá, o que é a vida? Responsabilidade, qual é o termo? Responsabilidade social. Social do jornalista. Eu acho gigante, Então, tenho que ser sincera. Eu acho que é uma responsabilidade que às vezes escapa até do nosso entendimento. Às vezes o jornalista, ele vai trabalhar, ele vai operar dentro de uma engrenagem. A gente sabe disso também. Quando vai, principalmente nos grandes veículos, ele vai funcionar como peça de engrenagem em muitos momentos. Ele tem alguma margem de manobra dentro dessa engrenagem? Talvez. Se for um jornalismo mais alternativo, que busca outras formas de fazer, não tão engessadas, não tão hierarquicamente direcionadas, talvez ele consiga ter um pouco mais de campo de atuação. Mas ainda assim eu aposto numa formação do jornalista que sim, que envolve, que ele tem ciência desse viés social, dessa responsabilidade ética, vai lá. Mas não é simples. Não é simples. Como não é simples em vários outros ofícios. Como você acha que ela apurou informações que eram comuns, tipo a vida das pessoas, e conseguiu transformar essas informações em notícias para você? Eu não sei se ela transforma em notícia. Acho inclusive que ela traz questões quase universais, que não estão nas notícias, inclusive. Então, que é a velhice, Quando a gente vai envelhecendo, esse ser apartado da sociedade, que vai indo para os asilos, para as casas, de idosos e tal, é um tema, então, que é a velhice. Não aparece em notícias que vão alardear a respeito disso ou daquilo. Ou então da força que alguém tem porque o tempo todo foi percebida socialmente como alguém incapaz. Eu tenho uma trajetória ali, uma personagem, uma pessoa, na verdade, que ela transforma em personagem no texto, que vai falar ali da força de uma mulher que acho que é paralítica e vai estudar, embora todos falem, não, você não pode estudar. Tomara que esse esteja na vida que ninguém vê, não no olho da rua, gente.
E vai falar dessas questões, de uma força quase sobre-humana, né, que se sobrepõe a tudo aquilo que é dito, não, não pode, não, você não vai fazer. Não, a própria professora fala, não, você não vai fazer, você é incapaz disso. E ela vai, não, eu vou. É uma questão de resistência. Então ela, por intermédio de uma escrita jornalística, mas é crônica, é perfil, é reportagem, está num outro campo. Ela vai escapar da coisa noticiosa para lidar com as questões que são fundamentais para o ser humano, de uma maneira jornalística, mas não apenas. A última é como você acha que o jornalismo, e ela principalmente, pode transformar as pessoas em heróis ou vilões, ou vilões, tipo, no livro assim, nas histórias que ela conta. Você acha que ela que ela faz o leitor tomar um partido do se aquela pessoa está certa ou errada? Não sei. A esse respeito, assim, se a gente pensar em ficção, algumas conduções narrativas são muito fortes, muito direcionadas a ponto de chapar o personagem, né? Torná-lo ou vilão, ou mocinho, né? Ter um protagonista, um antagonista. Eu não sei se ela traz dessa maneira. Eu acho que a condução dela é uma condução muito cuidadosa. Ela joga muito para o leitor preencher, receber aquilo de uma maneira X ou Y. Ela tem sutilezas ali na condução narrativa. Não acho, algumas personagens são multifacetadas. Você percebe alguns ângulos funcionando a ponto de se falar, parece mocinha, mas quando diz isso, talvez não. Então ele vai, esse ser multifacetado que aparece nos textos dela, talvez não dê tanta margem para esse olhar de estereotipia. Pode acontecer, acho que pode acontecer, eu não lembro de todos os textos, a gente teria que recuperar e ver ali um por um, mas pode acontecer. Muito em virtude também da recepção. A recepção pode enxergar a estereotipia ou enxergar a vilania onde talvez não esteja intencionalmente, né, pelas mãos dela, pela condução da escrita dela. Mas, não sei, acho que ela escapa um pouquinho disso. Né? É uma força. Isso aí.